Ok, meus amigos, já voltamos para mostrar para vocês aí a continuação da nossa aula de hoje. É ensino médio, é a primeira série, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, nossa disciplina é Química. Nós estamos estudando aqui o modelo cinético molecular, juntamente com as reações, né? Dois assuntos correlacionados. E a data de hoje, nós estamos aí no dia 6 de outubro de 2022. E continuando aqui falando do nosso assunto sobre cinético molecular e reações, nós temos aqui o seguinte, olha só. Aqui vamos só complementar a questão da aula passada, olha só. Pergunta assim, o que você faria para aumentar a velocidade de dissolução de um comprimido efervescente em água? Tem 4 hipóteses aí, ó. Usaria água gelada? Usaria água a temperatura ambiente? Dissolveria o comprimido inteiro ou dissolveria o comprimido em 4 partes? Qual você escolheria para aumentar a velocidade da reação, pessoal? Quais os fatores aí? Assinale das alternativas abaixo que corresponde corretamente à questão. Tá? Eu quero saber qual deles, se eu juntar aí, vai dissolver mais rapidamente o composto. Qual deles vai ser? Então, vamos colocar aí, por favor, um minutinho só, que dá tempo para eu responder com um minuto, tá bom? Vamos lá. Ok, meus amigos, vamos responder a questão, portanto. Ó. A resposta aqui só pode ser a letra E. Ou seja, entre água gelada e temperatura ambiente, você tem que pegar a água que está mais quente, que quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. E entre o comprimido inteiro e dividido em 4 partes, é lógico que ele triturado aumentaria a superfície de contato. Então, se você juntar o 2 e o 4, esse comprimido vai dissolver mais rapidamente. Não é? Bom, agora nós vamos falar sobre reações, certo? É uma passagem importante, tá? Vamos fazer então essa introdução. Ó. As reações químicas são processos que transformam uma ou mais reações, uma ou mais substâncias, né? Chamado de reagentes, em outras substâncias. Sempre que houver a formação de nova substância, é porque houve uma reação. Ó. Em uma linguagem mais acadêmica, dizemos que uma reação química promove a mudança na estrutura da matéria. Então, se formam novas substâncias, evidentemente, é uma reação química. Assim, os compostos químicos sofrem alterações, né? Gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos permanecem inalterados. O que vai mudar é a formação de novas substâncias. Tá? A condição básica para que ocorra uma reação química é formar novas substâncias. Tá bom, pessoal? Muito importante esse conceito inicial aí. Importante mesmo. Tá? Por isso, vamos colocar aí, por favor, você fazer um print, um minutinho para você fazer um print.
Então, falando aqui das reações, né? Das reações. E, consequentemente, ó, olha só, pessoal, vivemos em um mundo rodeado de reações químicas. Todos os dias nos deparamos com reações, né? Dentro de casa, na culinária, no avanço da medicina. Então, nós temos aqui os principais tipos de reações, agrupadas aqui em 4 tipos. Nós vamos estudar a reação de síntese ou adição. Vamos também analisar a reação de análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Vamos falar de cada uma delas com exemplos, certo? Enfatizando cada caso. Reação de síntese ou adição. O que vem a ser, então, uma reação de síntese ou adição? Tá aí, pessoal. É bom aprender os sinônimos, né? Síntese ou adição. Tá aí, são aquelas nas quais um produto é formado pela união de 2 ou mais reagentes. Você tem ali, ó, A mais B produzindo a B. Duas ou mais substâncias reagem entre si, formando uma nova substância. Tá? 2 ou mais reagentes formando um único produto. Pronto. A mais B produzindo a B. Essa é uma reação chamada, então, de síntese ou adição. Reação de síntese ou adição. Importante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar de cada uma delas, depois vamos fazer questões. Teremos questões aí ao final. Tá? Então, reação de síntese ou adição. Aquelas em que um produto é formado a partir de 2 ou mais reagentes, né? 2 ou mais substâncias reagem entre si, formando um único produto. Você tem ali, ó, H2 mais N2 produzindo NH3, carbono mais oxigênio produzindo CO2, enxofre mais oxigênio produzindo SO2. Então você tem aí a chamada reação de síntese ou adição. Vamos colocar aí, portanto, um minutinho para que você possa fazer um print. Ok, voltamos, está aí, ó. A mais B produzindo a B. É uma reação de síntese ou adição. Vamos ver agora o contrário dessa reação. Tá? É a reação chamada de análise ou decomposição. Aqui eu tenho uma substância, ó, é o contrário da reação anterior, né? Está dizendo aí. Pois um único reagente se decompõe originando 2 ou mais produtos. Ó. Uma única substância, certo? Que se decompõe produzindo 2 ou mais substâncias. O artifício que eu vou utilizar, pessoal, para decompor a substância, eu vou ter, então, o tipo de decomposição. Tá? Nós vamos já mostrar alguns tipos de decomposição. Mas, a princípio, eu queria que vocês aprendessem a regra geral, né? A mais B produzindo a B é síntese. Agora, a B se decompondo, produzindo 2 ou mais substâncias, é chamado de reação de análise ou decomposição. Assim como você tem que aprender os sinônimos síntese ou adição, aprenda também essas duas palavras, análise ou decomposição. Tá? É uma reação que é o contrário da síntese. Aqui é uma única substância se decompondo, produzindo 2 ou mais substâncias. Tudo bem? Vamos colocar também um minutinho para você fazer um print.
Ok, meus amigos? Então tá aí, reação de análise ou decomposição, tá? Uma substância se decompondo produzindo duas ou mais. Então tá aqui os tipos de decomposição, pessoal. Pirólise. O que é pirólise? É quando eu tenho... Lise é quebra, piro é fogo, certo? Decomposição ocasionada pelo calor. Tá aqui, ó. Tá? Isso aqui se decompondo em óxido de cálcio mais CO2, certo? Aqui você tem também a eletrólise. É quando se utiliza a eletricidade, ó. E a fotólise quando se utiliza a luz, certo? Então são os três tipos de decomposição e nós vamos fazer algumas questões aqui pertinentes para que você possa entender. Mas dessa cartela aqui eu queria que você aprendesse esses nomes, ó. Pirólise também é chamado de termólise. Eletrólise é pela eletricidade e fotólise é a decomposição pela luz. Piro significa dizer fogo. Lise significa dizer quebra. Quebra das ligações através do calor, certo? Esse é o tipo de reação de decomposição. Por exemplo, aqui, ó, reação de decomposição do bicarbonato de sódio, ó, utilizado em fermentos químicos. Ó. Você tem o bicarbonato, ó, se decompondo em três substâncias. E o que faz com que o bolo cresça é a saída do CO2, pessoal. Então aqui ocorreu, é uma das reações que ocorre aí no bicarbonato de sódio, tá? Quando se utiliza o bicarbonato de sódio em fermento em pó, tá? Então ocorre a saída do CO2 e essa saída do CO2 é impulsionada justamente pela quebra das ligações. Ó. É uma substância composta se decompondo, formando duas ou mais substâncias, certinho? Nós vamos ver aqui outra, tá? Uma reação de decomposição da água oxigenada. Tá aqui, ó. A água oxigenada, utilizando um catalisador, se decompôs. Ó. A decomposição, no caso aí, ela é isotérmica, libera calor. Olha os frascos, sempre vem uns frascos escuros, né? Ó, o catalisador, que aumenta a velocidade dessa reação, é uma enzima denominada peroxidase. Ó. Ela está presente em nosso sangue, assim quando adicionamos água oxigenada em algum ferimento, tá? Essa enzima funciona como catalisador, decompondo a água oxigenada e aumentando a velocidade da reação, certo? Isso é visível, né? Porque provoca uma efervescência. A reação é bem característica. É uma decomposição também. Então, duas decomposições importantes. A do bicarbonato de sódio e da água oxigenada, certo? Bicarbonato de sódio é utilizado no fermento para aumentar o tamanho do bolo, de pães e tudo mais. Bom, vamos agora para o outro tipo. São 4 tipos, nós já vimos duas, né? Aliás, já vimos duas, é até a terceira. Ó. Reação de simples troca. Simples troca ou deslocamento. O que é uma reação, então, de simples troca ou deslocamento? Certo? Bom, nesse caso, uma substância simples reage com uma substância composta, originando uma outra substância simples. Ó. Essa reação só acontece, pessoal, no caso aí, A mais BC. Ó. Veja que o A toma o lugar do B. Essa reação só aconteceu porque o A é mais reativo do que o B. Tá? Por exemplo, ó, o cobre reagindo com nitrato de prata. Pode ver que o cobre toma o lugar da prata. Ó. Então desloca a prata, por isso que é chamado de deslocamento. Se eu colocar um pedaço de zinco dentro de HCl, vai acontecer a reação? Vai, porque o zinco é mais reativo do que o hidrogênio. Veja que o zinco toma o lugar do hidrogênio, pessoal. Tá? Inclusive é uma reação de efervescência aí. Tá? Então é importante que você aprenda essa reação. Simples troca é uma das grandes reações em questões de vestibulares. Tá? E nós vamos já fazer algumas questões. Por isso vamos colocar aí um minutinho para você fazer um print aí.
Ok, pessoal, estamos aí mostrando a reação de simples troca ou deslocamento. Simples troca ou deslocamento. É quando eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. E veja que o A toma o lugar do B, desloca uma nova substância simples. Vamos colocar uma dica aqui na educação. Olha só. Toda reação de simples troca é de oxirredução. O que é uma reação de oxirredução? É quando ocorre, pessoal, a variação do número de oxidação. Tá? Olha só, o zinco aqui é 0, o número de oxidação dele. Aqui já é mais 2, aumentou o NOx. Tá? E o hidrogênio aqui é mais 1 e foi para 0, então ocorreu uma variação do NOx. É só uma dica que é na educação. Né? Para que uma reação de simples troca ocorra, é necessário que haja aí, pessoal, você entender a fila de reatividade. Ó, tá? Quanto menos os metais menos reativos estão aqui, ó. O ouro, prata e cobre são menos reativos. A platina também, né? A platina também. Então, por exemplo, se eu colocar um pedaço de ouro dentro de HCl, essa reação não vai acontecer, porque o ouro não desloca o hidrogênio que desloca. Agora, se colocar o sódio é mais reativo. Tá? Olha aqui, tá? De ordem crescente de reatividade. O sódio é mais reativo do que o hidrogênio, então desloca. Tá? Então a reação de simples troca tem a ver com a reatividade química das substâncias. Nós vamos entender isso aí nas questões. E para finalizar, os 4 tipos de reações, nós temos aí a reação de dupla troca, que diz assim, ó, duas substâncias compostas reagem entre si, trocando seus componentes e dando origem a duas novas substâncias compostas. Esse tipo de reação é também chamada de reação de dupla troca ou substituição. Pode ver, ó, AD mais BC formando AC mais BD. Ocorreu então aí, pessoal, uma dupla troca, né? São duas substâncias compostas. Olha o exemplo, ó. NaCl, que é o cloreto de sódio, reagindo com nitrato de prata. Pode ver que o sódio se junta com o nitrato e a prata se junta com o cloro. Então, formam duas novas substâncias compostas. Formam, então, duas novas substâncias compostas. Então, vamos colocar 2 minutinhos aí para que você possa fazer as anotações e ressalvas. E voltamos para mostrar aí a reação
de dupla troca, né? Reação de dupla troca. Duas substâncias reagindo entre si, formando aí duas novas substâncias compostas. Vamos lá então. Vamos fazer aqui essa reação, classificar, né? Na verdade, nós queremos classificar. Eu vou fazer essa questão aqui primeiro, tá bom? Bom, na primeira reação, olha só o que eu tenho aqui, ó. Duas substâncias compostas reagindo entre si, formando duas novas substâncias compostas. Então, essa primeira reação só pode ser uma dupla troca, pessoal. Ocorreu aí uma dupla troca. Na letra B, você tem aqui no reagente, ó, duas substâncias formando um único produto. Ó. Aqui vai ser A mais B produzindo AB. Então, se A mais B produzindo AB, você tem uma reação de síntese ou adição. Síntese ou adição. É a reação que está acontecendo aí. Na letra C, eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. Ó. E veja que o ferro desloca o hidrogênio. Então, a reação de simples troca ou deslocamento. Reação de simples troca ou deslocamento. E na letra D, eu tenho uma única substância se decompondo em duas substâncias, né? Ó. Então, nesse caso aqui, você tem uma reação chamada de análise ou decomposição. Tá? Reação de análise ou decomposição é o tipo de reação que está acontecendo. Então, eu contemplei aqui os quatro tipos. Dupla troca, síntese ou adição, simples troca e análise ou deslocamento. Análise, aliás, análise ou decomposição. Perfeito? Vou passar uma para... as reações também, pessoal, elas podem ser reversíveis ou irreversíveis, né? Ó. A reversibilidade das reações químicas, isso é importante. Os exemplos podem sugerir que qualquer reação de síntese pode ser invertida através de uma reação de análise. Isso não é verdade, pessoal. As reações podem ser reversíveis ou irreversíveis, certo? Aqui, por exemplo, uma reação reversível. H2 mais O2 produziu água. Mas eu posso decompor água produzindo H2 mais O2. Então, essa reação é reversível. Mas nem todas as reações são reversíveis. Não é verdade? Pronto, agora nós vamos fazer o exercício de classe que eu prometi para vocês, tá? Nós temos aqui então, pessoal, o primeiro exercício para você marcar a alternativa. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de ligação. Você vai mostrar aí, por exemplo, na letra A, está dizendo que essa reação é de análise ou decomposição. Isso é verdade? Tá? Então, você vai utilizar aí os conhecimentos para marcar qual alternativa que mostra a reação e a sua classificação correta. Qual vai ser essa alternativa? Né? Então, você vai ter que escolher uma alternativa em que o nome da reação é justamente o exemplo que está sendo mostrado, a classificação das reações. Para isso, vamos colocar 2 minutinhos aí.
voltamos e vamos mostrar a resposta. Olha só, a resposta é a letra A, pessoal. Análise ou decomposição. Você tem aqui, ó, uma única substância se decompõe em duas ou mais. A letra B, reação de síntese. Aqui não é síntese, aqui é uma decomposição. Ó. Tá? Na letra C está dizendo que é dupla troca. Não, é simples troca, porque eu tenho uma substância simples reagindo com a composta. Ó. Na letra D está dizendo que é deslocamento. Não, aqui é síntese ou adição. Ó. Certo? E a letra E, análise ou decomposição. Na verdade, essa reação é dupla troca, porque eu tenho duas substâncias compostas reagindo, produzindo duas novas substâncias compostas. Certo? Vamos ver aqui. E esta reação? Vamos lá. Olha só. Vamos ler a questão primeiro. Diz assim, ó. Colocando-se um frasco de ácido clorídrico junto com amônia, está ali a reação, e retirando as rolhas de ambos, nota-se a formação de fumaça branca intensa, constituída de cloreto de amônio. Está aí a reação. Ele está perguntando qual é a classificação dessa reação, pessoal. Qual a classificação desta reação? Tá? Você tem HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com NH3, que é amônia, produzindo cloreto de amônio. Então, que tipo de reação está sendo representada aí nessa questão de número 2? Vamos lá? Vamos colocar só um minutinho aí na tela. Ok, voltamos aí para mostrar a resolução, né? Então, nós temos aqui uma reação, tá? Essa reação, ela contempla essa aqui. Por exemplo, é A mais B produzindo AB. Então, a reação só pode ser de síntese ou adição. Reação de síntese ou adição. Duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância. Vamos para a próxima. Aqui nós vamos classificar essa reação, pessoal. Vamos classificar estas reações, né? Respectivamente, ó, as equações químicas, nós temos aí 5 reações, né? 5 reações. Vamos classificar, então, todas elas, tá bom? Vamos colocar também um minutinho aí para você possa responder. Ok, voltamos, né? E vamos classificar então as reações. Olha só, a primeira é de simples troca ou deslocamento, porque eu tenho aí justamente
uma substância simples reagindo com a substância composta, ó, e está sendo deslocado o hidrogênio. Então, a segunda é uma síntese ou adição, ó, A mais B produzindo AB. A outra é uma dupla troca, pessoal. Duas substâncias compostas reagindo entre si, formando duas novas substâncias compostas. Aqui também vai ser de síntese ou adição, ó, A mais B produzindo AB. E aqui você tem análise ou decomposição. A resposta só pode ser a letra D. Vamos para a questão de número 4. Ó. Olha só. Indique qual das alternativas a seguir mostra uma reação de análise. Só lembrando que análise também é chamada de decomposição. Análise ou decomposição. Qual vai ser a resposta para essa questão, pessoal? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, pessoal, voltamos para mostrar aqui a resolução. Nós queremos uma reação de análise. Análise é a mesma coisa que decomposição. Então, a única reação aí que vai ser de análise vai ser justamente a letra E. Ó. Eu tenho uma substância se decompondo em duas ou mais substâncias. Então, é um caso clássico aí de análise ou decomposição. E a questão 5, hein? Qual vai ser a resposta da questão 5? Vamos ler aqui a questão. Considere as reações inorgânicas. Você tem 3 reações. É correto dizer. Ele faz as perguntas aí, né? A reação 1 é de síntese, a 2 é de deslocamento, tá? Está dizendo que a 3 é de adição, a 1 é de simples troca. Então, qual alternativa você marcaria aí, pessoal? Qual alternativa seria seria a correta, né? Para classificar essas 3 reações. Tá? Qual alternativa seria correta? Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar só 1 minutinho nessa questão, é rápida. 1 minutinho aí para o pessoal tentar responder e acertar a questão. Vamos lá.
Ok, vamos lá então responder a questão. A primeira questão, primeira reação, veja que eu tenho uma substância composta, tá? Se decompõe em duas ou mais. Ó. Então, uma reação aí chamada de decomposição. A um é uma decomposição, certo? A outra eu tenho duas substâncias compostas, ó, reagindo entre si, formando aí duas novas substâncias compostas. Aqui é dupla troca, pessoal, dupla troca. E a terceira eu tenho uma substância, tá, que também está se decompondo em duas ou mais. É uma reação de decomposição ou análise. Não é? Análise ou decomposição. Então, qual vai ser a resposta para essa questão? Só pode ser a letra A3, ó, letra E. Reação 3 é de decomposição. A 1 também é de decomposição, mas não tem dizendo que 1 é decomposição. Então, a alternativa correta aí, a única que você poderia marcar dentro das classificações é a letra E. E vamos fazer uma aqui, olha aí. Vamos fazer mais uma questão aqui para vocês. Está dizendo aí, né? Uma aplicação do bicarbonato de sódio é como fermento na fabricação de pães, devido à liberação do CO2, representada pela equação. Então, o CO2 já é liberado, e aí vai inflar os pães e o bolo, né? Ele quer a classificação dessa reação. Tá? Vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor. Ok, pessoal, então nós temos aqui a reação que acontece com o bicarbonato de sódio. Observe, tá, que aqui está ocorrendo o seguinte, ó, eu tenho uma substância e está se decompondo em duas ou mais substâncias, não é verdade? Então você tem um caso clássico aí de análise ou decomposição. Você tem que aprender sempre os nomes, reação de análise ou decomposição. É quando eu tenho uma substância composta se decompondo, formando duas ou mais substâncias, certo? Aí você tem justamente a reação de análise ou decomposição. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, tá? E vimos aí todo o assunto, a parte teórica, respondemos muitas questões, questões pertinentes aí ao assunto, questões de vestibulares, sobretudo questões aí baseadas no Enem, de reações inorgânicas e esse modelo cinético molecular, ok? Quero convidar vocês para a próxima aula, a gente debater um outro assunto aqui com vocês. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.